emocionante. Como não? Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! A última rodada do Brasileirão foi emoção pura. Do início ao fim. É tempo de Botafogo! É campeão do Brasil! Nesse momento, o Cruzeiro tava indo pra Libertadores. Cruzeiro abre o marcador! Zoom para o Bahia! Mas não deu. Saí um pouco frustrado por não conseguir. Eu me sinto extremamente desrespeitado. Nessa hora, os astros estavam conspirando contra o Galo. No travessão! Mas o alívio veio pros atleticanos. Chorado, suado, dramático, Rubens! Dor, sofrimento, comemoração, teve tudo na última rodada do Brasileiro. Definitivamente é tempo de Botafogo! Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar. Acabou o Campeonato Brasileiro. E o final foi tenso pros times mineiros, hein? O Galo se salvou do rebaixamento, foi pra Sul-Americana, já já a gente fala sobre isso. Henrique Fernandes vai estar aqui. O Cruzeiro também se classificou pra Sul-Americana. Agora com uma situação super esquisita no fim do jogo, né? Diniz soltou o verbo na entrevista, falou sobre uma possível demissão. Vamos fazer o seguinte, no pique pra Toca da Raposa, onde está Giovana Pires. Giovana, Diniz fica ou não fica? Vai ter novidade hoje? Boa tarde. Boa pergunta, viu, Maurício? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Essa é a pergunta do momento, em definição em relação ao cargo de treinador do Cruzeiro para a próxima temporada. O que a gente sabe por enquanto é de que ontem, depois desse longo desabafo que o Diniz fez depois da vitória em cima do Juventude, ele voltou para BH, diferentemente dos jogadores que foram liberados para as férias. Ele, Alexandre Matos, Pedrinho da SAF do Cruzeiro, vieram aqui para a Toca da Raposa 2 hoje pela manhã para uma reunião que vai definir o futuro do técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, se fica ou não no clube. A expectativa, então, é de que nas próximas horas, ainda hoje, o Cruzeiro divulgue se ele vai ou não permanecer no cargo, se ele vai cumprir o contrato que tem com o Cruzeiro até a próxima temporada, ou se a decisão vai ser realmente de que ele saia do clube para o Cruzeiro procurar um novo treinador para 2025. Para a gente entender um pouco melhor sobre essa história, sobre como foi o dia do Cruzeiro, bora acompanhar a reportagem. Um desencontro que não é de agora. Fernando Diniz e a gestão do Cruzeiro se desentenderam. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Informação é que você não continua no Cruzeiro. Foram 15 jogos no total nesse trabalho seu. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Eu me sinto extremamente desrespeitado, que eu estou sabendo isso pela imprensa. Não me arrependo nada de ter vindo, porque eu venho com o coração aberto para fazer um trabalho justo e honesto. Agora me trouxeram para quê? É isso aqui, ó, ou ganha ou sai em 2 meses? Para que isso aí? Treinador e diretoria fizeram reuniões de clima quente na Toca da Raposa, que não haviam definido o futuro. Eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. O Alexandre Matos falou uma conversa assim, conversa do muro. Se não acontecer nada, então tá tudo certo. A relação desde então ficou ruim. Depois da entrevista do técnico, Alexandre Matos, diretor do clube, não saiu do telefone. Antes do jogo, havia informado que o Cruzeiro teria nova reunião para avaliar o desempenho, como de praxe em todo o clube ao final de temporada. Eu sou muito grato a Fernando, porque eu acredito que ele o que busca é melhorar não só o jogador, sino também a pessoa. No campo, o Cruzeiro conseguiu o resultado que queria. Venceu o Juventude aqui no Alfredo Jaconi. Mas a combinação necessária de resultados não veio. O Bahia derrotou o Atlético Goianiense. Com isso, o Cruzeiro está fora da Libertadores de 2025 e vai jogar de novo a Sul-Americana. A gente queria, ao menos, honrar a camisa do Cruzeiro, fechando o ano com uma vitória. E assim conseguimos. Lucas Silva deu o passe para o gol da vitória de Teves. Lá dentro! O Cruzeiro abre o marcador do Alfredo Jaconi. Primeiro do garoto de 18 anos como profissional. Quero agradecer primeiro ao Cruzeiro por confiar no meu trabalho, ao professor Diniz e aos companheiros por me apoiar sempre no dia a dia. E é isso, estou muito feliz. O torcedor pelo celular passou então a acompanhar o resultado do jogo do Bahia.
Na outra grande chance do Cruzeiro, João Marcelo perdeu. Cássio, do outro lado, garantiu a vitória. Mais uma vez, com defesas importantes. Cássio faz uma super defesa. Feliz pelo fato de você olhar para frente e saber que tem muitas coisas boas pela frente. 1 pro Cruzeiro, 0 pro Juventude. Calendário de 2025 definido. Falta saber quem vai comandar o time. Eu estou falando isso aqui caso isso se confirme, tá? Porque agora ninguém falou que está demitido. Porque eu custo acreditar que uma pessoa chegar uma semana para você estar aqui até o final de 25, pelo menos. E depois de uma semana você está fora do negócio. Entendeu o problema? Chega e fala assim, ó, não tem resultado, aqui, ó, não era isso, queria o resultado, não dá, e fala assim, ó, você está fora, aceitaria uma boa. Mas dessas condições, mano, é muita falta de convicção, sabe? Tava bravo o Diniz. Henrique Fernandes aqui no Globo Esporte pra gente falar sobre isso. Tá bom, antes, informação exclusiva, quentíssima pra você. Apuração nossa, daqui a pouquinho no GE. Globo, do nosso colega Gabriel Duarte. Atenção, Fernando Diniz fica no Cruzeiro até 2025, contrato dele até o final do ano que vem. E aí, notícia boa ou ruim pro cruzeirense? Pra mim, boa. Pra mim, boa. Eu acho que a forma mais justa de lidar com o Fernando Diniz, não é qualquer treinador, mas mesmo que fosse um treinador novato, acho que você tem que dar tempo pra ele. Por mais que o time não tenha jogado tão bem, e é verdade, acho até que o Diniz ontem usou alguns jogos pra se defender que o time não foi bem, evolução de alguns jogadores que nem têm evoluído tanto, eu acho que pode fazer muita diferença a pré-temporada e o campeonato estadual no ano que vem. Eu acho que o Diniz tem qualidade, tem conhecimento, e agora conhecimento do grupo, e também conhecimento do mercado pra reformular esse grupo, para formar um Cruzeiro mais forte na próxima temporada. Nós estamos falando de um treinador campeão de Libertadores, que fez um ótimo Fluminense na temporada passada, que conseguiu fazer um São Paulo também muito forte em 2020. Então, um cara que sabe trabalhar. Foi uma confusão enorme, tudo o que aconteceu, e ele externou tudo na coletiva, mas acho que o desfecho é o melhor possível. Tomara que tenha tranquilidade para trabalhar o Diniz. O Diniz não vai ter alguns jogadores para trabalhar no ano que vem. O Cruzeiro já anunciou a saída, a não renovação de alguns atletas para 2025. São eles, olha só, o Ramiro, o Rafa Silva, o Barreal, o Wesley Gasolina e o goleiro Gabriel Grando. Esses caras não vão estar com o Diniz ano que vem. Surpresa não tem. Talvez o Barreal. O Barreal desses caras foi o que participou mais da temporada. Mas aí passa por questão física também, questão financeira. Não tem nenhuma surpresa e acho que nenhuma é uma perda que não dê pra contornar na próxima temporada. O Cruzeiro tem que trabalhar também pra trazer bons jogadores pro Diniz. Beleza, Henrique. Então é isso, a informação do dia é: Diniz fica no Cruzeiro. Vamos mudar de assunto pra falar do Galo, que teve um fim de ano. A segunda parte do vídeo já vai começar. Antes queria falar pra vocês da 1xBet, a casa de aposta que eu uso e posso indicar a vocês. Usando o código CRUZ1XB, você garante 100% de bônus no seu primeiro depósito. Venha se divertir com segurança e também responsabilidade. Lembre sempre, não aposte o dinheiro que você não tenha. Bora pro vídeo. E a gente tá esperando ouvir também de dirigentes celestes essa história. Afinal de contas, o Diniz está como treinador do Cruzeiro, não está. O fato é, na coletiva de imprensa, após a vitória do Cruzeiro, ele acabou desabafando, porque foi perguntado sobre a saída que ele, e segundo ele, não teria sido comunicada ao treinador. Vamos ouvir essa questão de desrespeito, segundo Fernando Diniz. Aquilo que foi feito em termos de trabalho aqui, desde que eu cheguei aqui há 2 meses e meio, eu não tenho queixas de maneira absoluta. Acho que a gente trabalhou muito, os jogadores se dedicaram ao máximo, foram muito comprometidos, muito sérios. Tivemos uma série de fatores que não permitiu que o Cruzeiro pudesse ter a tão sonhada vaga na pré-Libertadores ou até na Libertadores. Eu estou aqui há 2 meses e meio e foram 15 jogos, sendo que 2 a gente colocou o time totalmente reserva para jogar, então foram 13 partidas. O futebol brasileiro é tudo muito imediato, os resultados foram muito ruins, eles não são defensáveis. As maiores contratações do Cruzeiro em termos assim de mercado foi o Wallace, o Matheus Henrique e o Caio Jorge. Nós também há 5, 6 rodadas sem os 3. A gente mudou a forma do time jogar com a minha contratação. Então a minha contratação é uma coisa que todo mundo acha, falei na primeira entrevista, uma coisa que requer tempo. Aí vocês falam requer tempo, mas assim, às vezes são os primeiros, quando alguma coisa der errado, começa a falar e reclamar de tudo, porque o resultado não vem, não é por conta do desempenho. Porque o treinador de futebol não pode garantir resultado, ele pode garantir melhoras. Eu acho que os jogadores melhoraram de maneira geral. O que eu posso dizer assim, que eu me dediquei ao máximo, com a seriedade máxima que eu tenho,
sem ceder a esse sistema perverso de que achar que uma pessoa boa é ruim por conta do placar final do jogo, que é o que a gente gosta de fazer. E em mim não vai colar, nem hoje, nem hora nenhuma. Não, Diniz, não, o time não teve melhoras significativas, foi o mesmo time modorrento, adoro esse termo, preguiçoso. Foi o mesmo time que a gente viu cair o rendimento do Matheus Pereira, por exemplo, que com o Seabra tinha um outro tipo de rendimento. O Caio Jorge não foi muito diferente daquele que era com o Seabra. A gente jogou muita pedra nele, quando ele, por exemplo, evidentemente no sentido figurado, ali naquele jogo contra o Internacional, quando ele perde o pênalti. Depois chegamos na final da Sul-Americana por causa de gols importantes dele. A principal contratação do Cruzeiro esse ano foi o Cássio. Foi isso. O Cássio, inclusive, que ontem impediu que o Juventude fizesse ali um empate ali, com um sistema defensivo que é muito fraco com você. Seu sistema defensivo, e eu falei esses números aqui recentemente, desde a época que você estreou lá em 2009, com as equipes que você estreou, a única equipe que teve um resultado significativo foi o Fluminense, mesmo assim, porque o ataque do Fluminense fazia muitos gols, porque era um ataque de muita qualidade, mas muita qualidade mesmo. Não me surpreenderia se você fosse demitido, e em cima do que você falou ontem na sua entrevista coletiva, você sabe que o futebol é sobre isso. Eu, particularmente, posso falar se concordo ou não concordo. Eu não concordo. Eu acho que a coisa tem que ser feita olho no olho. É realmente muito chato você descobrir as coisas pela imprensa, pela forma que as coisas acontecem. Mas o jornalista tem que ir atrás da informação. Se ele tem informação, ele tem que oferecer a informação para o público. É isso. Se você descobriu dessa forma, ou se de repente te falaram outra coisa lá dentro do clube, aí você resolve dentro do clube. O que nós temos que falar é isso. Se você for demitido, é com méritos e merecimento, porque o futebol que o Cruzeiro apresentou com você foi muito pior daquilo que a gente estava vendo no início da temporada. Falaram que era culpa do Larcamon esse dia aqui, ó. Nossa, mas era, velho. Falando em era, informação... e os resultados do Milito provaram isso, viu, filho? No final provou que eu estava certo, você sabe disso. Pensou 5. Nós estamos falando do Diniz, ainda não tem uma definição oficial do clube, mas jogadores, pode soltar aí, por gentileza, para o Gão comentar. Grando, o Cruzeiro agradeceu a eles aí sobre dedicação e profissionalismo, Gão. O Grando, ele chega naquela situação em que faz a troca com o Rafael Cabral. O Rafael Cabral vai pro Grêmio, o Grando vem, não teve oportunidades, era claro que não teria. Na mesma semana, o próximo, por exemplo, ali das datas ali, em que o Ronaldo acertou tudo em relação ao Pedrinho assumir a SAF do Cruzeiro. E aí o Pedrinho já tinha essa intenção de trazer o Cássio, foi o que se concretizou, o Grando não teve oportunidades. E também acho que também não faria muita diferença, porque o Cássio se provou por si só ser o goleiro que salvou o Cruzeiro e colocou o Cruzeiro também na final da Sul-Americana. O Ramiro, há de se fazer justiça, porque eu particularmente... Você gosta do futebol dele? Não, não gosto do futebol do Ramiro, mas os números significativos do Cruzeiro são com o Ramiro em campo e com o Seabra no banco, orientando ele e o Lucas Silva. Sobre o Wesley Gasolina, Barrial e o outro é o Rafa Silva. Rafa Silva, aquele problema que aconteceu lá no Atlético Paranaense, no início do ano também teve ali os seus números consideráveis. O Barrial divide muito opiniões e é isso. Sejam felizes onde quer que vocês estejam ali, que o Cruzeiro possa olhar boas possibilidades de mercado, pensando principalmente que todo time bom precisa de uns carregadores de piano bom também, viu, filho? Ô, Bel, só momentos, ainda tem despedida, mas será que tem despedida pro Diniz? Pelo menos na coletiva de imprensa, o pessoal falou que ele não seria mais o treinador do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro não confirmou nada oficialmente. Ele questionou bastante, inclusive, a postura do Matos com ele. Eu não tenho arrependimento do que eu faço, porque eu sou sério e trato o futebol com todo carinho, com todo amor, e a minha vida vai seguir para frente. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu estou sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira, que eu estou sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Então, eu acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então, para mim é um desrespeito. Um desrespeito muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Que não teve clareza nas coisas. Então, eu estou sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta já. Que foi vocês mesmo que começaram a divulgar. Eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou para mim, o Alexandre Matos falou uma conversa assim. Conversa do muro. Se não acontecer nada, então está tudo certo. Mas eu sou homem para vir aqui terminar. Que eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Que eu sei daquilo que eu faço, das convicções que eu tenho. Então o trabalho, ele foi bem realizado e teve resultados ruins. Em algumas partidas nós jogamos mal.
Poucas partidas nós jogamos mal. E o trabalho do técnico é pelo que o time produz. Se fosse para fazer isso comigo, assim, não devia ter me contratado, eu também não devia ter vindo. Mas eu não me arrependo de fazer, porque eu fiz o certo. Eu vim para a instituição que eu queria vir, que eu tenho um respeito muito grande, joguei aqui e tinha muito mais coisa para fazer. Aí, contra o Palmeiras, jogamos com o time todo quebrado. Aí queria que ganhasse fácil do Palmeiras. Aí vem aqui, vem quem ganhou do Juventude aqui. Mas eu me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Ninguém olhou no olho, é assim ou é assim, não teve isso. Teve uma conversa de muro. Ah, mas já sabia que eu não sou tonto, então quando vem esse tipo de coisa, eu estou no futebol há muito tempo, faz 40 anos que eu milito no meio do futebol. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes dos profissionais que estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim. Eu acho uma mediocridade viver assim. É muito medíocre ser isso. Eu luto a minha vida inteira por conta disso. Eu não me resumo a placar final de partida. Eu não sou campeão da Libertadores. Eu sou muito mais do que campeão da Libertadores. Eu sou uma pessoa. É isso que vocês tentam fazer com os jogadores. Quando perde agora, o Tevez fez um gol, vocês vão exaltar. Se um dia ele perder 2 gols, ele não presta mais para jogar no Cruzeiro. E como é que a gente quer mudança? Mudança do quê? A gente quer isso aí. A gente quer sangue e audiência. A gente não quer o melhor para ninguém. Nem na sociedade, nem no futebol. Então, para mim, esse é um desrespeito muito grande. Tá? Me sinto muito desrespeitado. Muito. Não me arrependo nada de ter vindo, porque eu venho com o coração aberto para fazer um trabalho justo e honesto. E isso, praticamente, os jogadores também... Vai perguntar se esse cara não melhorou. Pergunta se o Mauro não melhorou. Se o Willian agora não terminou bem a competição. Se o Matheus Pereira não correu mais, não se dedicou mais. Se o Castro não aprendeu a jogar melhor que os pés. Agora me trouxeram para quê? Fala assim, é isso aqui, ó, ou ganha ou sai em 2 meses? Para que isso aí? Diniz, deixa eu te falar uma coisa que talvez você já saiba que no mundo do futebol é assim. O Ronaldo tá aqui, então. O Ronaldo que fardou, colocou o espelho e foi para campo, ele sabe. O torcedor não quer saber, sabe, quem você é, com quem você é casado e tal, e etc. Seria até interessante se soubesse, de repente, quem somos nós enquanto seres humanos. Eu, por exemplo, tô de férias na praia, tô lá tomando meu suquinho de graviola, que adoro, né? O camarada passa e fala assim, e aí, Hugão? E o Gabigol? Vai vir ou não vai vir? O que eu faço? Viro pro cara e falo assim, tô de férias, irmão. Quero saber disso não? Eu tenho que estar antenado com isso. Tô de férias, mas tem que estar antenado para voltar bem informado aqui. Seu trabalho não acaba. A gente que trabalha com futebol é 24 horas trabalhando com a paixão das pessoas. Posso concordar com você, de repente, que talvez não seja legal você ficar sabendo de uma informação pela imprensa e não pelo seu chefe. É muito chato, realmente, esse tipo de situação. Mas você falar que o time não jogou mal algumas partidas, eu vou ser... Nossa, aí você tá brincando comigo. Aí você tá tirando onda contra o torcedor cruzeirense. Você foi mal contra o Libertad nas 2 partidas, apesar de ter classificado. Você foi mal contra o Lanús, você foi mal contra o Racing. Você foi mal contra o Palmeiras. Ah, o time tava quebrado, tava não sei o quê e tal. Você foi mal, bicho. Você ganhou uma partida pífia contra o Juventude, por exemplo. Entendeu? Eu posso citar várias outras partidas aqui, Diniz. Você ganhou do Criciúma num sofrimento danado, Diniz. Você me ajuda aí, Diniz. Do time que já tava rebaixado. Então, pelo amor de Deus, vamos saber separar as coisas, beleza? É ruim receber essa informação, mas vamos ter a leitura de jogo, pelo menos, e do momento. E sim, Diniz, futebol é resultado. É bola na casinha. Não adianta você pensar dessa forma assim, eu melhorei, mas se a bola não entrou na casinha, não vai adiantar de nada. E agora, Hugão, teve festa de despedida do Gabigol e vai ter festa de boas-vindas para ele aí no Cruzeiro? Mostra a festa aí. O Gabigol tem em mãos a proposta do Cruzeiro. E agora começa aquela situação assim, o Santos está interessado, o México está interessado, o mundo árabe pode aparecer, o Japão não sei o quê, possibilidade de voltar para a Europa, isso e aquilo, outros times pleiteando. Claro, é um jogador de muito marketing, um jogador de muito nome, e quando eu falo muito marketing, não estou falando de maneira pejorativa, não. O marketing que eu digo é que chama muita atenção para ele. O time que ele for, na hora que botar camisa para vender, vai ter recorde de venda de camisa, não tenha dúvida em relação a isso. Pelo jogador que ele foi nos últimos anos. O que o Cruzeiro não tem que fazer? Entrar em leilão por causa de jogador nenhum. Fez a proposta, está na mão do jogador, então, meu amigo, ele que decida para onde ele vai. Porque o Cruzeiro esse ano derramou um caminhão de dinheiro e a gente não viu resultados significativos. Pelo contrário, ontem eu coloquei nas redes sociais. Para mim foi um ano pífio. Chegamos na final da Sul-Americana aos trancos e barrancos e jogando mal. O segundo turno do Cruzeiro é horrível, é horroroso.
É um time muito irregular. É um time no primeiro turno e outro time no segundo turno. Então, dito isso, quando fala de Dudu, quando fala de Gabigol, eu sou contra a vinda do Dudu, deixar isso claro e registrado aqui, futebol é factual, então hoje eu sou contra. Se ele vier e arrebentar, são outros 500. Também não tem bola de cristal para adivinhar se o cara vai dar certo ou não vai dar certo também não. Sobre o Gabigol, a minha opinião é essa. Tá com proposta em mão? Não tem que entrar em leilão. O Cruzeiro precisa fazer planejamento. Planejamento, Pedrinho. Tenha dó do seu dinheiro, viu, meu filho? Você vai derramar o caminhão de dinheiro, derrame esse caminhão. Mas com o planejamento necessário que a gente vai entender que vai ter resultados no final do ano. Maravilha, agora a gente